O que aconteceu em uma sessão recente no Congresso deixou o clima completamente tenso. Presidente Davi Alcolumbre, nós tivemos ontem aqui no plenário do Senado, senador Cajuru, um dia de alívio, um dia onde a população ficou feliz com o Senado Federal, um dia que eu tive a oportunidade de lhe parabenizar e eu gostaria de fazer isso muitas vezes, de verdade. Mas eu confesso que hoje de manhã, presidente Davi Alcolumbre, quando nós tivemos, parece aquela coisa, a gente não tem um dia de paz, né? A alegria dura pouco, senador Jaime Bagato. Essa decisão do ministro Flávio Dino, indicado pelo Lula, ministro da Justiça do Lula, praticamente acabou com o instrumento de 200 anos do Senado Federal, que é CPI ou CPMI. Acabou. Liquidou. E, coincidentemente, o senhor é o presidente do Senado Federal. Em primeiro lugar, eu gostaria de lhe perguntar o que é que o senhor pretende fazer com a desmoralização da decisão do ministro Flávio Dino, que se fala pelos 4 cantos do Brasil, população muito triste e indignada como cidadãos de bem, porque dá a ideia, parece, jogo combinado. Ontem nós tivemos a vitória aqui do Senado, com a decisão correta do senhor. Hoje, ministro Flávio Dino praticamente anula comissão parlamentar de inquérito, votação de bloco por bloco, até eles fazem lá. O prevento dessa ação é o ministro André Mendonça, porque essa Roberta ligada ao PT, essa empresária que teria ligação com o Lulinha, ela é investigada. E o ministro André Mendonça é o relator. Aí vai o ministro Flávio Dino, toma essa decisão. Então, em primeiro lugar, eu queria saber do senhor que atitude o senhor vai tomar para resguardar o Congresso Nacional, o instrumento de uma comissão parlamentar de inquérito. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu quero fazer a Vossa Excelência é o seguinte: se diante do que foi revelado hoje, que jornalistas foram intimidados pelo banqueiro Daniel Vorcaro, que num grupo chamado Turma, estaria aí dizendo que ia quebrar os dentes de um jornalista famoso do Brasil, Lauro Jardim, que tem feito um trabalho corajoso. E que, segundo informações, outros jornalistas e outras autoridades estariam na mira por serem adversários. Diante de todas essas revelações que levaram à prisão do Fabiano Zettel, seu cunhado de Vorcaro, a prisão de Vorcaro, a prisão de 2 diretores do Banco Central, senadora Tereza Cristina. Se isso já não é suficiente para Vossa Excelência tomar decisão hoje aqui. Para concluir, querido líder. Tomar decisão hoje aqui perante os seus colegas, seus 80 colegas, embora o senhor tenha batido no peito e debochado, eu me senti debochado, quando o senhor disse que com 81 assinaturas de senadores, o senhor não colocaria um pedido de impeachment, inclusive a sua assinatura. O senhor disse isso. Saiu na mídia, amplamente. Ou não disse? Se for, eu retiro as minhas palavras.
Mas o fato é que o senhor nunca abriu um impeachment, mesmo com a maioria dessa casa apoiando o pedido de impeachment. 41 senadores. 3 milhões de brasileiros, lhe peço um minuto para concluir, a mais. 3 milhões de brasileiros quase apoiando. Para fazer uso da palavra pela lista de oradores inscritos, conceda a palavra ao desse senador Exalci Lucas. Senador Davi Alcolumbre, o senhor está sendo um ditador, senador Davi Alcolumbre. O senhor não pode fazer isso. Eu lhe pedi 1 minuto. Eu lhe pedi 1 minuto para concluir a minha fala. Senhor presidente, senador Chirão. Peça a segurança para me tirar. Estou pedindo 1 minuto. Não tenho essa coragem. Com a palavra o senador Exalci Lucas. E uma reportagem do jornal o Globo revelou mensagens que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, enviou para o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, no dia em que foi preso pela primeira vez. As mensagens obtidas pela jornalista Malu Gaspar mostram que o banqueiro conversou com Moraes sobre a tentativa de venda do Banco Master e indicam que Vorcaro teve acesso ao inquérito sigiloso aberto contra ele na Justiça Federal de Brasília. A casinha de Alexandre de Moraes está começando a cair. E até a própria imprensa começou a se levantar contra ele. E isso mostra que o seu fim está cada vez mais próximo. Agora eu vou te mostrar o que foi revelado e por que isso muda completamente o cenário em Brasília. Não estamos mais diante de crimes contra o sistema financeiro. Não estamos mais diante de um banqueiro falido. Estamos diante de uma máfia, de gangster, inclusive com sicários prontos a matar. O clima no Supremo Tribunal Federal é de muita consternação. Uma fonte com a qual eu falei utilizou uma palavra que eu acho muito apropriada, né? Ela falou, é como se tivesse pairando uma espécie de luto, assim. As pessoas estão tristes, estão preocupadas, estão tentando entender. O ministro Alexandre de Moraes fala muito pouco para fora, mas internamente ele sempre foi uma figura, para usar a expressão de um colega dele na corte. Agora, espera-se também que, por ser um ministro que sempre teve internamente, né? O ministro Alexandre de Moraes fala muito pouco para fora, mas internamente ele sempre foi uma figura, para usar a expressão de um colega dele na corte, agregadora, ou seja, vai, conversa com um, vai, conversa com outro, constrói no bastidor para depois levar a discussão para o plenário, por exemplo. De primeiro momento, quando a primeira matéria foi publicada e havia, de fato, alguns erros corrigidos e reconhecidos, inclusive, pela coluna da jornalista Malu Gaspar, o ministro disse que as mensagens não existem. Essa palavra, essa frase, essa sentença será usada contra ele no Tribunal da Opinião Pública se comprovado, periciado o material e as mensagens de fato estiverem lá, como afirma a jornalista, como afirma a reportagem, né? Por quê? Depois ele mantém o silêncio, mas ele chegou a dizer que as mensagens tinham. O ministro vai ter de calcular exatamente o que diz, inclusive, para os colegas. Lamento apenas a omissão do Ministério Público Federal sob a gestão do senhor Paulo Gonet. Essa questão do Paulo Gonet e da Procuradoria-Geral da República e a forma como ela foi retratada na decisão do ministro André Mendonça hoje talvez seja das informações mais relevantes do dia, né? E é importante dar esse tratamento com o tamanho que é o fato do ministro relator do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, ter considerado lamentável, isso está no texto, ele escreveu, a posição do Dr. Paulo Gonet em relação a essas investigações. Isso não é trivial, isso não é pouca coisa. É, pelo menos, a terceira vez que a Procuradoria-Geral da República se posiciona contra a um avanço das investigações. Primeiro, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, arquivou um pedido de suspeição do ministro Dias Toffoli. É que naquela altura daquele arquivamento já havia vários indícios, evidências de ligação do Dias Toffoli com o Banco Master. Segundo, também o Paulo Gonet arquivou um pedido de apuração do contrato de 129 milhões de reais, de novo, um contrato completamente atípico e pelo menos 10 vezes maior de um padrão de um contrato desse porte aqui em São Paulo e no Brasil. E hoje também houve essa posição contrária à prisão do Daniel Vorcaro. Agora eu te pergunto quão grave deve estar a situação
para até a Globo anunciar o que realmente está acontecendo no Brasil. Olá, boa noite. Boa noite. O escândalo do Banco Master tem novas revelações e personagens. Daniel Vorcaro volta para a cadeia em São Paulo. O ministro André Mendonça bloqueia 22 bilhões de reais dos investigados. A Polícia Federal afirma que Vorcaro criou uma milícia privada para cometer crimes. Invasão dos sistemas da Polícia Federal, do Ministério Público, da Interpol e da Polícia Federal Americana. Pagamento de propina a servidores do Banco Central. Pagamento de R$1 milhão por mês para intimidar autoridades e jornalistas. Vorcaro chegou a planejar um ato violento contra o colunista do Globo, Lauro Jardim. A polícia diz que quem coordenava as ações ilegais era Luiz Felipe Mourão, o sicário. Ele tentou se matar na cadeia e morreu horas depois no hospital. Sim, ele deveria de pronto se licenciar e imediatamente também ou se licencia ou se exonera. Exoneração é um termo técnico. No popular, tudo é demissão, tá? Ou seja, pede o boné, deixa a toga na cadeira e vai embora. Porque diante de tudo isso, os indicativos são fortíssimos de crime de advocacia administrativa. Segundo a reportagem, às 5h22 da tarde, portanto algumas horas antes da operação da Polícia Federal, que resultou na prisão do empresário ainda no ano passado, Vorcaro teria mandado para Moraes, abre aspas, conseguiu bloquear, fecha aspas. A conversa, no entanto, teria começado ainda de manhã, às 7h19. Acho que o tema de que falamos começou a dar uma vazada, obviamente sem quaisquer detalhes, mas a turma do BRB me disse que está tendo um movimento de sacanagem do caso e que a mesma jornalista de antes estava fazendo perguntas lá, fecha aspas, teria dito Vorcaro nessa mensagem enviada a Alexandre de Moraes de manhã. Segundo o dono do Master, o vazamento seria péssimo, mas poderia ser um gancho para entrar no circuito do processo. Pouco antes de a Victor Holding Financeira anunciar a compra do Master, o banqueiro teria dito: fiz uma correria aqui para tentar salvar, fiz o que deu, eu vou anunciar a parte da transição. Moraes, segundo a Malu Gaspar, não teria respondido e então Vorcaro teria perguntado: alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? O ministro respondeu às 5h31 da tarde, mas por mensagens de visualização única, que, portanto, não foram alcançadas. O modelo permite com que a troca de textos não fique registrada no celular. Pouco depois das 20 horas, Vorcaro teria voltado a pedir atualizações para Moraes. Alguma novidade? Moraes teria dado retorno com outras duas mensagens, às 8h21 e às 8h23. A última mensagem enviada pelo banqueiro ao magistrado teria ocorrido às 8h48. Vorcaro foi preso por volta das 10 horas da noite desse mesmo dia. Apresentei a convocação do ministro Alexandre de Moraes para depor na CPMI do INSS. A relação promíscua dele com o banqueiro Daniel Vorcaro ficou mais do que comprovada. A sua mulher não prestava absolutamente nenhum serviço, 100 milhões de reais não era para prestar serviço, mas para ter acesso direto ao ministro Alexandre de Moraes. E eu quero ver ele cara a cara comigo, respondendo cada pergunta sobre sua relação com um banqueiro, sobre seu envolvimento no escândalo, sobre sua tentativa de livrar Daniel Vorcaro da cadeia. Eu quero ver o ministro Alexandre de Moraes na minha frente. Eu nunca tive a oportunidade porque eu não sou senador, mas agora que eu tô numa CPMI, agora que eu tô numa comissão mista, que eu posso chamar ministro do Supremo Tribunal Federal, eu apresentei o requerimento e eu peço pro presidente Viana pautar o mais rápido possível pra gente aprovar esse requerimento e ter o Alexandre de Moraes na minha frente. Eu acho que o Vorcaro teve uma impressão absolutamente errada da reunião. Aliás, o Lula deu uma entrevista e disse: depois chamei todo mundo lá e falei o seguinte, faz o que tem de fazer. E fizeram. O banco foi liquidado, ou não foi? Esse foi liquidado e o banco foi liquidado, não sei o que foi liquidado, ele foi preso. Essa relação aqui, o Vorcaro obteve algum benefício? Mas eu pergunto, algum benefício o Vorcaro obteve desse encontro? A noiva ficou deslumbrada, ele ficou deslumbrado e quebrou a cara. Vocês viram os deputados do PT e do PSOL criticando Alexandre de Moraes pelas mensagens criminosas com o Vorcaro?
Pois é, eu também não. Agora a pergunta que ficou no ar é: isso é apenas uma coincidência jurídica? Conta tudo junto.